E aí pessoal, tudo bem? Legal, então novamente aqui a sequência para que a gente possa recapitular algumas coisas e agora também fazer algumas introduções pontuais para a nossa avaliação, ok? Então, falar primeiro aqui sobre estilo e fotografia publicitária, tá? Então, aqui tem a explicação, esse material eu vou enviar para vocês, tá? Então, a explicação do que é o still life e do que é a fotografia publicitária, ok? Então, nem sempre o still life ele vai ser uma fotografia para anúncio, tá? Então, ele pode vir de alguma maneira como parte componente de uma matéria jornalística, algo conceitual, como é o caso, por exemplo, dessas duas taças aqui. Então, ele pode simplesmente vir para ilustrar uma matéria, ok? Então, porém, esse trabalho também é do fotógrafo e assim por diante, ok? Não necessariamente vender um anúncio, tá? Então, aqui tem algumas explicações, tá? De como é utilizado, um pouco da história, tá? Nasce do conceito artístico da natureza morta, tá? Então, still é inanimado, é parado, tá? Então, a natureza morta, desde os primórdios ali no século 18 e 19, começou a ganhar muito espaço e posteriormente o still art ou still life começou a ganhar espaço, ok? Tem alguns exemplos aqui para gastronomia, tá? Então vocês vão ler isso aqui. Essa aula também vai ser o tema, esse daqui também vai ser o tema da nossa próxima aula de fotografia, ok? Então nós estamos aqui para falar um pouco sobre esses detalhes da fotografia. Então aqui é só para repassar, para dizer para vocês que isso aqui é matéria da avaliação, ok? Então aqui estilo gastronomia, e-commerce, aqui alguns modelos, alguns esquemas, tá? Para produção de fotografia estilo em estúdio, ok? Nem sempre o estilo ele vai ser feito em estúdio, muitas vezes ele precisa ser feito no local, então é uma fotografia, um estilo de fotografia que exige, entre outras coisas, muita criatividade, ok? Aqui é um pouco da história, tá? De como nasceu. Isso aqui é pintura, ok? Então vocês vão ver que na pintura, nos desenhos, muitas vezes são muito realistas e muito parecidos com a fotografia, ok? Então, um pouco mais da história, tá? Isso aqui vai ser também tema da nossa avaliação. Uma obra aqui do Caravaggio, uma cesta de frutas. Essa pintura é de 1596, tá? Então percebam os detalhes, as coisas que foram colocadas aqui, né? É uma composição, assim como a fotografia também é uma composição. A gente vê detalhes de luz, né? Nas frutas. Então a preocupação do Caravaggio em colocar a direção da iluminação, né? Então aqui, ó, a gente vê todos os reflexos. Isso aqui, lembrando, é uma pintura, tá? Então a fotografia ela segue essa tendência também. Estou passando bem rápido para o vídeo ficar curto, ok? Essa aqui já é uma pintura do Baltazar Gomes Figueira, também sobre still, né? Sobre natureza morta, tá? E essa aqui é da obra da filha do Baltazar, a Josefa, tá? Então a história está aí, vocês vão conferir. Então percebam os detalhes da obra aqui da Josefa, ok? Vocês vão ver que são detalhes primorosos, tá? Então são coisas que são interessantes e que na fotografia, quando você vai compor uma fotografia, aparentemente deveria ser mais fácil, né, de chegar a esse grau de perfeição, porém muitas vezes é complicado se você não utilizar a iluminação correta. Tem até um caramujinho aqui, ó, tem até uma lesminha, tá? Então, ó, veja só, aqui tem todos os detalhes da história, tá? E de como esse movimento ganhou espaço, tá? Nesse caso aqui também já são fotografias still, ok? Culinária e também anúncios, né? Como serviriam de anúncios para empresas que trabalham com esse jogo de jantar. E aqui alguns exemplos de estúdio portátil, tá? Para still, ok? Dá uma acompanhada aqui, a mesa para still, a mesa difusora, né? Nesse caso aqui de plástico, né? Leitoso. Nesse outro caso aqui também um outro modelo, tá? Já com softbox, algumas coisas assim. E aqui alguns exemplos de iluminação, tá? O modo correto de se fazer
a fotografia, um modo incorreto, sem luz, sem iluminação, uma fotografia apagada, né? Ok? Então é subexposição, basicamente, como a gente falou na última aula. Aqui é sobre a questão da luz, né? Nós já falamos sobre isso, que existem 3 modos de você mudar a cor da fotografia. O primeiro modo é o balanço de branco, o segundo modo é a cor do objeto e o terceiro modo é a cor da luz. Então a luz ela tem que ser neutra para não alterar a cor do objeto. O objeto ele tem que ficar fiel. Então nesses 3 modos, nesse caso aqui, a luz influencia diretamente na cor final do objeto. Então aqui é o correto, aqui é o incorreto, tá? Outro detalhe também de iluminação, tá? Nesse caso aqui, essas fotografias de objeto translúcido, nós iremos fazer numa próxima oportunidade, provavelmente depois da prova, então será esse tema e depois, como a gente já tratou, pessoas, tá? Aqui é uma explicação sobre o que é fotografia publicitária, alguns exemplos de personagens que são utilizados, fotografias utilizando esportistas, personalidades, artistas, enfim, tá? Um pouco da história da fotografia publicitária, anúncios publicitários usando ilustrações, montagens, né, que a gente chama de truncagem ou fotomontagem, tá? Que cabe na publicidade, ok? Aqui algumas propagandas modernas com fotografias, né? Enfim, utilizada em ambientes, ok? E aqui algumas questões sobre o referencial, tá? Que é a influência no resultado final da fotografia, algumas coisas que podem ser utilizadas como referencial, tipos também aqui, ainda dando sequência, tá? E aqui alguns briefings, algumas questões técnicas, tá? Para utilizar, para compor a fotografia. Então, esse aqui é a primeira parte, tá? Que nós vamos ter na prova. A segunda parte, ela vem aquele livro do Bauman, que nós fizemos uma breve leitura em sala de aula, então eu vou pedir que vocês leiam a introdução desse livro, tá? Essa parte aqui. Vocês vão ler aqui todos os casos, o caso 1, o caso 2, o caso 3, ok? E por último aqui, se eu não me engano, tem o caso 4? Não, o caso 3 é o último, tá? E depois já inicia o consumismo versus consumo. Então, esses casos aqui, eles são para ilustrar o consumo de imagem, tá? O tempo que nós estamos vivendo, que é o tempo do consumo imagético. Então, esses 3 tópicos aqui é para serem lidos, ok? Então, não esqueçam, livro Vida para Consumo, do Bauman, ok? Outro detalhe agora, que nós vamos ver também, cadê? Deixa eu sair daqui. Fechar todas essas janelas. Ok. O livro Fotografia, o Manual de Fotografia Digital, nós vamos tratar sobre os tipos de objetivo, tá? Que é a maneira como a gente vai utilizar as objetivas para os nossos trabalhos, né? Que nós já estamos utilizando e da maneira como a gente vai utilizar. Então tá aqui, ó, Manual da Fotografia, objetivas, que são os tipos. Então aqui é na página 16, ok? Página 16, vocês vão ler a partir daqui todos os tópicos que tratam sobre o tipo de objetivo, ok? Então, vem até a objetiva zoom, que seria a teleobjetiva, ok? Então, o que eu gostaria que vocês fizessem, portanto, que vai ser a matéria da prova, são esses tópicos principais, ok? Então, leiam com atenção e boa sorte. Valeu? Obrigado, até o próximo vídeo.